Agora meio-dia. Bom, gente, boa... bom dia. Quero aproveitar mais uma vez, saudar aqui os internautas nos ouvindo e saudar também os estudantes do curso de Saúde Coletiva aqui, presentes da UNB. Tenho inclusive recebido alguns alunos lá na SEGEP, e colocado para que eles visitem as várias áreas, a ouvidoria, o DenaSUS, o DataSUS. Então isso é para a gente uma satisfação muito grande. O que está previsto aqui na análise de conjuntura é a gente fazer, eu vou fazer uma análise de conjuntura e em seguida o Elvésio vai apresentar uma proposta da política de urgência e emergência. Está no computador, já está na base nossa aqui, essa nota técnica. Então eu vou fazer uma espécie de uma leitura dialogada, né? Vou ler aqui fazendo alguns dados, para não ficar só uma leitura. Então é muito importante, e aí acho que o Conselho acompanhou bem o relatório da Comissão de Determinantes Sociais em Saúde, que foi apresentado pelo presidente da comissão, que foi criada pelo presidente Lula, e pelo Pellegrini, que foi o secretário executivo. E no relatório tem alguns dados que para a gente é muito importante. Quer dizer, um dado importante é o processo de urbanização que ocorreu no Brasil. O Brasil, em 1940, nós tínhamos 80% da população praticamente rural e 20% urbana. Em 2000, nós temos 19% da população rural e 81% da população brasileira é urbana. Esse processo de urbanização, associado ao processo de crescimento econômico, associado ao envelhecimento da população, associado ao processo de inclusão que o SUS propiciou a partir de 88. Esse processo se reflete de forma muito forte na questão da política de direitos humanos, né? Na política da saúde e na política de urgência e emergência. Então, nesse contexto, para a gente ter uma ideia, só em 2003, né, no início do governo Lula, que o país cria uma política nacional de urgência e emergência. Então isso mostra, quer dizer, o que nós estamos aí. Eu me lembro que, para a gente que assistia filme desde criança, era sempre curioso as ambulâncias fazendo resgate nos filmes. E a gente não via isso no Brasil. Ou seja, a implantação do SAMU, que é 192, hoje está presente só em 1.051 municípios. Então a gente vai vendo aí o retrato dessa situação. Mas já cobre 111 milhões da população brasileira. Então é importante que a gente entenda, mas a gente tem que perseguir esse processo de, digamos, de universalização. Eu vou rapidamente ler a nota, que eu acho que vai ficar, de certa forma, abrange tudo. E quero registrar que essa é uma nota produzida pela SAS e coordenada pela a nossa diretora do DAI, Departamento de Assistência Especializada, Alzira, tá certo? A Política Nacional de Atenção às Urgências foi normatizada pela Portaria 1863, de 29 de setembro de 2003, dando início à implantação do SAMU 192 no território nacional e atualmente contamos com 1.051 municípios atingindo 111 milhões de brasileiros. Ou seja, 58% da população está coberta pelo SAMU. Em 2008, o Ministério da Saúde lança mão da proposta de implementação das UPAs, né? Atualmente contamos com 109 unidades em funcionamento, custeadas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. O conceito estruturante utilizado, que é o atendimento aos usuários dos quadros agudos, deve ser prestado por todas as portas de entrada do SUS, possibilitando a resolução de seus problemas ou transportando responsavelmente para um serviço de maior complexidade dentro de um sistema hierarquizado e regulado conforme institui a Política Nacional de Urgência, organizando as redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede
de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. Considerando o perfil epidemiológico, nota-se alta morbidade relacionada à violência e acidentes de trânsito no Brasil. Segundo os dados da SVS, as causas externas de acidente de trânsito são responsáveis pela terceira causa de morte na população e primeira causa de morte na faixa etária de 1 a 39 anos. No trânsito, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em mortes provocadas por incidentes relacionados aos acidentes de trânsito e atropelamento, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Esse é um dado, eu aproveitei fazer aqui uma nota. Na realidade, no mundo, só tem 11 países com mais de 100 milhões de habitantes. Então, eu como era secretário de saúde de Fortaleza, que é a 4ª cidade do Brasil, às vezes, Fortaleza é o 4º lugar. Fortaleza é o 4º lugar em morte. Mas Fortaleza é o 4º em habitantes do país. O Brasil da mesma forma. É importante que a gente saiba isso. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, 300 milhões. A Indonésia, 234. E o Brasil vem em quinto com 190. Depois vem o Paquistão com 164 milhões. Bangladesh com 150 milhões. A Rússia com 141. Nesse caso, nós estamos melhor que a Rússia tem 141 milhões e está em 4º lugar em acidentes, né? A Nigéria, 135, o Japão, 128 milhões e o México, 109 milhões. Esses são, do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, que a gente chama de megapaíses. O conjunto de indicadores são esses países que lideram os grandes problemas, e nesses países também tem o que a gente chama das megacidades, que são cidades também problemáticas. Eu queria chamar a atenção para que vocês vissem esse gráfico que está no texto, né? Outro dado relevante em relação aos acidentes de trânsito refere-se ao aumento crescente e progressivo da taxa de acidentes envolvendo motociclista em todo o país, conforme o gráfico abaixo. Ou seja, é bom vocês olharem. Nesse gráfico nós vamos ver que a região centro-oeste, por exemplo, tem uma taxa de 7 acidentes, né, para 100 mil habitantes, né? O sul também está lá em cima, com 5 caindo um pouco, né? E o sudeste também crescendo. Todas as regiões praticamente estão crescendo nessa área de acidentes de morte. Isso aí é um gráfico assim, quase que vertiginoso, esse crescimento. Referente aos custos, segundo os dados do IPEA, em 2001, nas 49 regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, os gastos foram da ordem de 3 bilhões e 600 milhões com atenção às vítimas de acidente de trânsito. Esses gastos são compostos da seguinte cifra: 43 perda da produção, né, ou seja, é importante que a gente saiba que maior parte muitos desses trabalhadores de moto, por exemplo, o motoboy, nessas grandes cidades, são autônomos. Então são pessoas, se o cara ficar um mês internado no hospital, a família fica sem aquele ganho do pai durante um mês, porque a maior parte deles também são trabalhadores. Então existe uma perda da produção, tanto na produção formal como na produção informal. 30% são danos à propriedade, 16% custos médicos e 11% outros custos. Então, realmente, essa questão do acidente de trânsito é um problema de qualidade de vida, né? As violências interpessoais são a primeira causa de morte na faixa etária de 5 a 14 anos, acima de 40 anos de idade. No serviço de urgência, estima-se que 30% dos atendimentos são por traumas e os homicídios correspondem à primeira causa de morte de 15 a 35 anos. As principais vítimas da violência urbana são homens, jovens, negros, e em relação à violência doméstica, as principais vítimas são as mulheres em todos os ciclos de vida. Das internações do SUS em decorrência de trânsito, no ano de 2010, foram realizadas 11.324.203 internações hospitalares, certo? Isso aqui, gente, é um Portugal inteiro. Portugal tem 10 milhões e 500 mil habitantes. São 3 Uruguais. Só internações do SUS. 11 milhões
329, sendo 927, ou seja, 8% por causas externas, violência e acidentes. É muito alto, né? O gasto total contabilizado pelo SUS, isso aqui só do componente da parte hospitalar, de 187 milhões de reais. Dentre as internações provocadas pelo trânsito, as maiores vítimas foram os motociclistas, e aí com um gasto de 85 milhões, seguido por pedestre, 49 milhões. Essa questão do pedestre, ontem eu estive em Cuiabá, e lá tá tendo um problema que tinha os pardais e a justiça tirou. Eu mostrei em Fortaleza que durante o ano de 2005, que nós ficamos o ano de 2005 sem os sensores, os fotossensores na cidade, aumentou a mortalidade por atropelamento e aumentou a mortalidade por atropelamento na população acima de 60 anos. Por quê? Porque aumenta a velocidade média da cidade. E as pessoas com mais de 60 anos têm mais dificuldade de se defender, são mais lentos no trânsito. Então isso são coisas que a gente tem que entender. Ou seja, naquele momento, esse trabalho que eu fiz foi fundamental para que a justiça, então, resgatasse para o município o direito de controlar a velocidade média do trânsito. E isso é uma questão que a gente não pode abrir mão. Inclusive, eu acho que a velocidade média de 60 km é alta ainda. Nós temos que pensar na velocidade média de 50 km por hora, porque essa questão do acidente de trânsito é uma questão, o atropelamento é uma causa real. Além das causas externas, outro problema relevante do ponto de vista epidemiológico no Brasil constitui-se nas doenças crônico-degenerativas. Isso em função do processo de envelhecimento da população e da transição epidemiológica, expressa pela tripla carga de doenças. Persistência das doenças infecto-contagiosas, das doenças maternas e neonatais evitáveis e crescimento progressivo das doenças crônicas no perfil de mortalidade. Em relação às últimas, observa-se que um aumento na prevalência e incidência de doenças crônicas, especialmente do aparelho circulatório, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença arterial coronariana, DAC, é a principal causa de óbito no mundo inteiro, com maior impacto clínico e financeiro. Dessa forma, considerando o imperativo de prover atenção qualificada à saúde de toda a população brasileira, incluindo o atendimento ágil e resolutivo das urgências e emergências, o Ministério da Saúde propõe uma reformulação da política no sentido de trabalhar a rede de atenção à urgência e emergência. Isso é muito importante, que a rede de urgência e emergência, queria só fazer um parênteses aqui, além de ser uma rede assistencial, ela é também uma rede interfederativa. Por que ela é uma rede interfederativa de saúde? Porque todo cidadão, nós temos 5.565 municípios. Dos 5.565 municípios, 4.000 municípios têm menos de 20 mil habitantes. A grande maioria desses municípios, eles não têm serviço de urgência e emergência de capacidade resolutiva. Então, o percurso que o cidadão faz, saindo do seu município para, muitas vezes, a 3, 4 municípios, esse percurso que ele faz, mais do que numa rede de saúde, é também numa rede interfederativa. Muitas vezes sacrificando o interesse local do município onde ele vai ser atendido. Eu dou um exemplo para vocês. O pronto-socorro de Fortaleza, só a folha de pessoal, a prefeitura tem que colocar por mês, por ano, ela tem que colocar 160 milhões de reais para a folha de pessoal. Não é para medicamento, não é para hotelaria, só para a folha. O IPTU da cidade inteiro custa 150 milhões. Ou seja, todo o IPTU da cidade não paga a folha de pessoal do Hospital IJF, o pronto-socorro José Frota. No entanto, 50% da população atendida é de outros municípios. Ou seja, essa rede interfederativa que é bancada nesse hospital, para garantir 50%, ela fere o interesse local da população da cidade.
Ou seja, esse é um debate extremamente importante, que dentro do processo de municipalização, nós não construímos mecanismos de relação solidária no processo de construção dessa rede interfederativa. Então é importante que a rede de atenção à saúde, que vai ser apresentada hoje pelo secretário Elvésio da SAS, é uma rede de atenção que ela tem que se movimentar nos trilhos da rede interfederativa de saúde. Então é muito importante que o desenho do SUS no Brasil, que é um país que tem um sistema único, mas que tem uma composição interfederativa, é o único no mundo, porque a experiência dos países são de sistemas unitários em países únicos. Então, concluindo aqui, quer dizer, indo aqui, atenção à urgência, então, que vai se tratar da apresentação, ou seja, atenção às urgências, trata-se de um tema complexo, que não deve ser tratado de forma pontual e por um único tipo de serviço. Desse modo, no âmbito do SUS, as urgências devem ser abordadas a partir da constituição de uma rede de atenção que atravesse os diversos níveis de complexidade do sistema, além de comportar vários serviços diferentes organizados a partir das necessidades dos usuários. Ressalte-se que a rede de atenção, aqui é entendida como arranjos organizativos de serviços de saúde de diferente densidade tecnológica, funcionando de forma integrada. Desse modo, integra a rede de atenção às urgências, desde salas de observação, funcionando na atenção primária à saúde, até leitos de retaguarda nos hospitais e unidades de terapia intensiva e unidades coronarianas, passando pela organização do SAMU, unidades de pronto atendimento, as UPAs, e similares, portas de entrada nos hospitais e programa de atenção domiciliar. Outro ponto fundamental da rede de urgência e emergência é a criação da Força Nacional de Saúde, do Sistema Único de Saúde. A Força Nacional de Saúde, do SUS, busca aglutinar esforços para garantir a integralidade da assistência em situação de risco ou emergências para a população com maior vulnerabilidade, incluindo os povos indígenas, as populações de difícil acesso, entre outros, pautando-se pela equidade na atenção, considerando seus riscos. O caso agora de Pernambuco, né? O caso do Rio de Janeiro. Então nós precisamos de ter uma força nacional que, em caso de calamidade, a gente não fique improvisando e buscando. Então nós temos que profissionalizar no Brasil o atendimento à situação de calamidade. A gama complexa de pontos de atenção à saúde, conformando uma rede multifacetada, o trabalho em parceria de uma forma horizontal de todos os pontos da rede e a coordenação das ações por meio de uma gestão eficiente, sustentada por uma central de regulação, bem como estruturada, são alguns dos pontos a serem abordados por uma política de atenção às urgências para dar conta de uma dimensão e complexidade. Nessa direção, a organização da rede de urgência e emergência tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência no serviço de saúde de forma ágil e oportuna. O ministro Padilha tem colocado algumas visitas que ele tem feito em alguns serviços de urgência e emergência. Nós temos que ter humildade de entender que algumas dessas situações são situações de direitos humanos. Nós estamos no limite, em alguns casos, em alguns hospitais, de direitos humanos. Então nós precisamos entender que esse é mais do que um problema de saúde, é também uma situação de direitos humanos. Na perspectiva da integralidade da atenção, outro ponto que não deve ser esquecido é que impacta diretamente no crescente demanda de atendimento às urgências, é o componente da promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos à saúde, sejam em campanhas de prevenção dos acidentes de trânsito, a implementação da política de promoção da saúde e os programas de prevenção às doenças crônicas não transmissíveis. Todas essas estratégias impactam a médio e longo prazo nas condições de saúde do cidadão. Nesse sentido, o ministro Padilha está hoje com o ministro das Cidades, assinando aí um conjunto de protocolos dos dois ministérios, na meta da Organização Mundial da Saúde, de na década a gente conseguir reduzir em 50% os acidentes de trânsito no Brasil. Nós entendemos que parte desses problemas da prevenção do trânsito, eles não se resolvem nos nossos hospitais. Os nossos hospitais é quando o problema já, o leite já foi derramado.
essa questão que eu falei, inclusive de você reduzir a velocidade média nas cidades e melhorar a orientação no trânsito, vai prevenir o problema dos acidentes. Um modelo de atenção à saúde que tenha uma atenção primária resolutiva, com o primeiro nível de atenção à saúde e como ordenadora do sistema. Isso é muito importante, que foi debatido já na outra reunião do Conselho, a questão da atenção primária como ordenadora do sistema, levando-se em consideração as estratégias de prevenção e promoção à saúde em todos os níveis de complexidade da rede, conjugado a uma política de atenção às urgências baseada na conformação de uma rede de cuidados funcionando de forma integrada, se constitui uma ferramenta para o enfrentamento da situação atual. Para a implementação da rede de atenção à urgência e emergência do SUS, será imprescindível o envolvimento e o apoio dos gestores e da sociedade organizada. Está em processo de discussão e negociação com o CONAS e o CONASEMES, assim como com todo o Conselho Nacional de Saúde, que esse é o ponto que nós estamos trazendo hoje para cá, a avaliação de sua operacionalização. Há de se ampliar a discussão para o conjunto dos atores sociais do SUS, a sociedade organizada, para garantir uma política pública de saúde que incorpore a discussão da urgência e emergência dentro do contexto das redes de atenção à saúde. E colocando como uma questão, hoje falando até direitos humanos. Então a ideia é o Elvésio vai passar para o Elvésio imediatamente para ele apresentar a rede e em seguida a gente discutir uma resolução do Conselho em relação a esse grave problema que nós vivemos hoje na saúde pública brasileira, do enfrentamento da urgência e emergência. Obrigado, conselheiro Dorico. É extremamente importante os elementos que o Dorico passou. Vai ter apresentação aqui, Elvésio? Então a gente vai ter que se afastar daqui. Mas eu queria, assim, muito solidariamente, pedir que o CONAS e o CONASEMES fizesse presente aqui nesse debate, até porque a gente está falando de uma rede de urgência e emergência. Eu vi o CONASEMES passando por aí, através do Arilson, ele está aqui na sala? Então, eu acho que seria importante que o CONAS e o CONASEMES estão assistindo essa reunião, tenho certeza, porque há um conjunto de debate aqui que é importante, o CONAS e o CONASEMES, né? Com todo respeito, né? Mas, né? Se a gente vai deliberar, se a gente vai fazer o debate, tem dois atores que me parece que é importante nessa rede de urgência e emergência. Obrigado pela atenção, Elvésio, por favor. Obrigado.